record on this computer. Pessoal, é o seguinte, nós temos 41 participantes, tá ótimo. Quem foi entrando... Espera aqui que eu vou só ver. Pois é, aqui. Agora eu estou procurando o chat. Quando tiver alguma dúvida no bate-papo, eu te passo. Não, Bernardo, aconteceu já de eu pegar e procurar o chat aqui, entendeu? Coloquei para o chat e o chat ele não está aparecendo. Tá aqui embaixo, do lado de compartilhar a tela. Stop share. Bom, o chat está aparecendo, mas eu quero que ele apareça para mim quando eu fizer a mudança para a tela, entendeu? E ele não está aparecendo. Mas dessa tudo bem. forma eu nunca fiz, não. Sempre ficava um professor fazendo a moderação. Não, eu fiz. Ontem, anteontem eu fiz. Agora existe algum local aqui em que a gente consegue. Inclusive, o chat ele deve estar aberto. Ele manda dar um Ctrl H. Danilo, ontem eu fiz, mas a telinha do chat acabou atrapalhando um pouquinho a tela da projeção aí, do compartilhamento. Eu fiz e não achei não, sabe, o Lucas? Para mim deu. Mas qualquer coisa os meninos perguntam a vocês e eu vou respondendo. Isso. Massa? Bom, beleza. Pessoal, é o seguinte. Tem alguém aí com o som ligado. Gritou aí, mas tudo bem. Vamos lá. Uma coisa que eu quero fazer com que vocês compreendam bem é o que é a periodontite, certo? E o que causa. Se a gente for fazer um apanhado histórico, certo? Até 65 não existia a causa definida das gengivites e periodontites, ou seja, das doenças periodontais. Foi quando Lê e Silnes fizeram um trabalho de gengivite experimental em humanos, e nesse trabalho eles verificaram que, à medida em que os dias passavam, desculpa, existia, voltando, à medida que os dias passavam, com os alunos que eles fizeram, né, existia ecologicamente a formação de uma massa densa, que é o biofilme, chamada placa bacteriana, e que a cada dia o tipo de bactéria ia evoluindo. Então, passou de cocos e bastonetes gram-positivo para coco, bastonete gram-negativo, espirila, espiroqueta, fusiforme. E à medida que a placa evoluía, era verificar também a presença de inflamação gengival. Então, o que é que os caras disseram? Não, nós temos agora a causa definida. É a placa, tá certo? Esse período, Loesch chama de período, hipótese da placa inespecífica. Por quê? Porque eu bastava ter placa para ter doença. Logo depois, obviamente, quando se sabe, é como corona, né? Chegou uma doença viral e todo mundo começa a pesquisar. Descobriram que a placa bacteriana era quem causava a doença. Obviamente, a microbiologia começou a evoluir e começaram a pesquisar a placa. Foi quando começaram a ver uma prevalência de determinados tipos bacterianos. Então, esse período chamou-se, também por Loesch, de hipótese da placa específica, ou seja, eu tinha que ter determinados tipos de bactérias para ter a doença. Quando chegou nos anos 80, existe uma doença chamada periodontite juvenil. Ela foi classificada assim em 66, 65. Que é uma doença que ela é um pouco diferente da periodontite que a gente chamava crônica.
E essa periodontite juvenil, ela tinha uma característica. Aparentemente, o paciente não tinha placa, ele tinha uma boa higienização, mas tinha uma perda óssea muito grande. Então, ela começou a ser o centro de todas as atenções. Começaram a perceber também que, na teoria, o que é que se pensava? Eu tenho uma gengivite, eu não vou escovar, essa gengivite vai piorar e ela obrigatoriamente vai desenvolver para uma periodontite. Aí começaram a ver que pessoas desenvolviam uma gengivite para periodontite, outras continuavam somente com gengivite. Aí começaram a pesquisar os fatores, né? Foi o período chamado de fatores de risco. Os anos 80 foi basicamente isso. Hoje a gente tem 2 fatores de risco que são completamente concordantes no meio científico: diabetes e fumo, o uso do tabaco. Esses 2, os cientistas concordam totalmente, inclusive está na nova classificação. Então, foi o período dos anos 80, né? O Jenko começou a fazer o trabalho com os índios Pima, no Arizona, que são reconhecidamente diabéticos, né? E aí começaram a aparecer os diversos fatores de risco. Bom, quando foi no final dos anos 2000, Sokransky e Raffagy fizeram um trabalho em que eles começaram a verificar a virulência, a virulência mesmo de determinados patógenos, né? E verificaram que alguns eram muito mais destruidores do que outros. Aí eles fizeram um trabalho clássico que ele divide por grupos e por cores. Eu acho que a maioria de vocês já teve acesso a esse trabalho. Então, viu-se que o Porphyromonas gingivalis, que a Prevotella intermédia, que a Tannerella fossitensis, eram bactérias que elas estavam presentes nas doenças crônicas, certo? Periodontais. São bactérias que são clássicas da periodontite. Além disso, correndo por fora, tem o Agregatibacter actinomycetes incomitans, que é o duplo A, que ele é clássico numa doença chamada periodontite agressiva. Então, o que é que a gente tem que entender? Certo? Que a periodontite é uma doença inflamatória, crônica, multifatorial, associada a um biofilme que ele é disbiótico. Ele é um biofilme que a gente pode dizer que na essência dele ele desregula tudo aquilo. Ele está em desequilíbrio. A disbiose é um desequilíbrio. A gente tem que ter em mente, isso é importante para vocês inicialmente, que é uma doença crônica. Tanto o paciente como o dentista, eles têm que ter a noção de que é uma doença que, não tratada periodicamente, ela vai evoluir. Isso é o grande problema da odontologia. O que a gente tem? Tratam a periodontite. Dentistas e pacientes, aliás, dentistas subtratam, e os pacientes que já são relapsos acham isso ótimo, uma doença que é uma doença crônica e que ela vai evoluir. E é uma doença geralmente localizada, ela não é uma doença generalizada. Então, assim, determinadas situações, quando chegam, é porque de perda já, se ela não for uma doença que antigamente era conhecida como periodontite agressiva, houve uma total falta de tratamento por parte do dentista e de acompanhamento por parte do paciente, ou então o paciente foi no dentista, o dentista subtratou até que ele venha apresentar os sinais clássicos, que vai ser o quê? Mobilidade dentária e perda de dente, que isso aí é o principal, é o que as pessoas mais se preocupam, né? Então, essa destruição ela é progressiva. E a característica principal dela é o quê? É um sinal patognomônico dela, que é a presença de bolsa periodontal. Ou seja, eu tenho que sondar para saber se o paciente tem ou não periodontite, certo? Existe também, obviamente, uma perda de inserção clínica. Como é que eu mensuro uma perda de inserção clínica? É tudo aquilo que eu perco a partir da junção cemento-esmalte. Então, se eu tenho uma recessão de 4 milímetros, eu tenho uma perda de inserção de 4 milímetros. Se eu tenho uma bolsa de 6 milímetros, eu tenho uma perda de inserção de 6 milímetros. Se eu tenho uma recessão de 4 e, além disso, eu tenho uma bolsa de 5, eu vou ter uma perda de inserção de 9 milímetros. Tá certo?
A perda óssea alveolar a gente avalia radiograficamente quando dá, em regiões interproximais, ou então através de tomografia, e a presença de sangramento gengival. Bom, bebendo água aqui. Vai haver sangramento da sondagem, a perda de inserção, como eu falei, vai ser o aumento da profundidade de sondagem e ou recessão gengival, e uma perda óssea alveolar que ela ocorre de forma horizontal. Quando eu tenho um vertical, que é a perda secundária, que é o trauma secundário, eu tenho um trauma associado a uma doença já existente, tá certo? Então, é quando a gente vai observar radiograficamente uma perda óssea vertical, formando o que a gente chama de bolsa infraóssea. As condições clínicas decorrentes da periodontite, quais vão ser? Primeiro, o aumento da mobilidade. À medida em que o osso vai se perdendo, a mobilidade ela vai ocorrendo. Quando o grau de mobilidade já existe, é porque já teve bastante osso, mesmo sendo um, é porque já teve bastante osso perdido. E quanto maior essa mobilidade, mais osso já foi embora. Esse osso não volta. Reabsorção óssea horizontal, outra coisa que vocês têm que pôr na cabeça. Reabsorção óssea horizontal, osso perdido dessa forma, não volta e não existe enxerto. Acabou. A grande história é essa. Tá certo? Então, vai haver migração dentária. Aquele paciente que chega e diz, ó, doutor, o meu dente mudou de lugar. Eu tenho espaço onde eu não existia antes. A minha gengiva está coçando. Cara, é sinal de bolsa periodontal. Vou ter envolvimentos em região de furca e, obviamente, vou ter perda de elementos dentários. Então, a periodontite ela pode se portar de diversas formas, né? Eu posso ter uma situação dessa aqui, que isso aqui é clássica de doença agressiva, uma reabsorção óssea vertical. Quando eu falo que é bolsa infraóssea, é porque quando eu sondo, a sondagem vai estar abaixo da crista. A grande vantagem é, quando eu tiro do trauma, esse osso pode se formar até onde a crista está. Então, esse osso eu ainda consigo formar. Se eu tenho uma reabsorção óssea horizontal, esse osso não volta mais. Tá certo? Então, eu preciso sondar e eu vou ter uma situação dessa. Quando eu pego uma situação dessa, eu vejo que, além de tudo, o trauma gerado por perdas dentárias que começam a dar sobrecarga noutros dentes, mordidas cruzadas, mordida em topo, tudo isso vai fazer com que essa progressão de perda óssea, ela aumente. Estamos combinados assim, tá massa? Então, o Lucas pergunta se todo mundo está entendendo, 10 sim ou 10 ok, vamos utilizar o ok. É porque está tudo ok. Aí, 54. Tudo ok. Tudo ok, né? Bom, vamos lá. A gente tinha, na nomenclatura das doenças periodontais... Danilo, por que eu estou falando de periodontite agressiva? Porque ela está dentro do nosso plano, né, da nossa disciplina, né, do nosso plano de ensino. Na verdade, ela mudou a terminologia em 2018. Então, quando mudar o plano de ensino, a gente, obviamente, vai mudar a forma como vai ser abordada a periodontite. Mas eu vou trazer, inclusive, a nova classificação para vocês. Então, essa doença ela era chamada inicialmente de periodontite juvenil. Depois, quando foi a classificação de 1989, pegaram e classificaram como periodontites de início precoce. Periodontite de início precoce, o nome já está dizendo, é porque ela inicia quando? Precocemente. Você é novinho. Você que está me ouvindo pode perder seu incisivo central por conta dela. Bom, essa periodontite de início precoce, na classificação de 89, ela tinha a pré-puberal, ou seja, aquela que acontecia durante a adolescência.
A juvenil clássica, as pessoas novas, abaixo de 20 anos, iniciavam o processo. E o que eles chamavam de periodontite de progressão rápida, que são pessoas mais velhas, acima de 30 anos, e que começavam a desenvolver essa forma mais agressiva. Quando foi a classificação de 1999, todas as classificações são da Academia Americana de Periodontia, resolveu chamar de periodontite agressiva. Essa periodontite agressiva, ela virou o quê? Periodontite agressiva localizada e periodontite agressiva generalizada. A localizada é quando afetava principalmente incisivos e molares e atingia pessoas. Não, a generalizada pegava incisivos, molares e mais outro dente e afetava principalmente pessoas mais jovens. A localizada seria o que na anterior chamava de periodontite de progressão rápida. Pegava pessoas mais velhas e afetava preferencialmente incisivos e molares somente. Tá certo? Então a agressividade maior era da generalizada, pegando pessoas mais novas. E hoje ela é classificada de outra forma. Por que é que eu pus essa interrogação? Para vocês depois me dizerem como essa doença é classificada hoje. Tá joia? Então, o que é que nós temos? Sempre um fator genético positivo, gente. Essa doença, se você analisa numa família, ela aparece não só em uma pessoa, tá certo? A placa é predominantemente da Gregatibacter actinomycetem comitans, é o duplo A. Fatores ambientais também. Existem doenças genéticas também que tem, o Chiadiac-Gashi é uma das doenças que a síndrome de Papillon-Lefèvre, muita gente desenvolve uma forma mais agressiva. Eu vou ter defeitos no semente e vou ter defeitos neutrofílicos. A prevalência dela, tá aí qual é? É de sexo feminino de 12 a 19 anos. Tá? A frequência, a gente tirar esse tema, que ele não existe mais, depende muito do país. Tá certo? Muito do país. A literatura coloca de 0,1 a 7,6. 7,6 é naquelas pessoas onde geneticamente eles são mais parecidos. Tá certo? E, obviamente, vai ter uma tendência familiar pelo próprio cunho genético dela. Eu estou falando de uma periodontite agressiva que vocês vão classificar para mim já já. Então, o fator de virulência principal é do duplo A. Certo que tem as adesinas, que elas fazem com que a placa, é uma proteína que tem na bactéria, que faz com que a bactéria se una logo à película adquirida. Por isso que tem que ter a escovação constante e a eliminação para que não forme a película adquirida. Tá certo? Então, é uma bactéria altamente patogênica. Tá? Rica em quê? Em colagenase, que é uma enzima que destrói o quê? Fibras colágenas. Gengiva é basicamente colágena. Produz muita endotoxina. Produz leucotoxina. Então, existe uma alta patogenicidade desse tipo de micro-organismo que está muito presente nessa doença mais agressiva. E a característica é essa. Primeiro molar incisivo, esse aí, tanto na localizada como na generalizada. A pessoa sempre vai ter? Não. Tem gente que pode afetar somente incisivo, tem gente que pode afetar somente molar. Tá? Não existe nenhuma regra quando a gente fala em biologia humana, não existe regra não, gente. Quando vocês forem ver, né, algum canal de YouTube ou alguma live de Instagram e as pessoas ficarem querendo colocar receita de bolo para a gente, não existe receita de bolo para a gente. Tá certo? Biologia humana não existe regra. Tá? Existe uma situação geral em que todos podem o coronavírus agora. Tem gente que da noite para o dia já desenvolve insuficiência respiratória. Tem gente que não sente nenhum ai. Então, cada um responde diferentemente à patogenicidade de vírus, bactérias, fungos, seja o micro-organismo que for.
Então, fica nessa situação. Tá? Olha a situação radiográfica. Aqui já foi uma generalizada, né? Esse paciente aqui começou a ter essa perda novo, nunca cuidou. Teve um paciente, eu acho, não sei se... Onde foi que ela foi tratada, gente? Eu acho que foi na Integrada 2 mesmo. Que tu sabe que a gente começa a tratar paciente e você tem uma raiva tão grande porque a paciente nova, ela perdeu o dente, mas depois que ela fez a primeira etapa do tratamento, houve uma melhora tão significativa que você diz, poxa, se ela tivesse ido, ou se o dentista que começou a tratar ela, seja privado ou seja no serviço público, tivesse tido empatia e tivesse tratado bem dela, ela não teria perdido o dente. Entendeu? E o choro dela por ter sido subtratado. Que barulho é esse? Eu já vou dar calar a boca ali fora. Deixa eu só fechar aqui isso aqui, que eu não sei quem é o filho de uma égua tá. Pronto. Então, o que é que a gente vai ter? Formação de diastema. Formação de diastema é clássico de bolsa, gente. Ó, eu estou com espaço onde antes não existia. Bolsas super profundas, sem acúmulo de placa visível. Uma perda de padrão molar incisivo, tá certo? E essa média de perda de inserção vai crescendo sempre. Agora, ela tem uma coisa interessante, que quem já trata há muito tempo, como eu, percebe. Passou a época da explosão da perda, estabiliza. Se o paciente não tiver perdido muitos dentes, ele consegue estabilizar, inclusive fazer um tratamento ortodôntico com movimento leve, se não tem mobilidade exagerada, para ajustar a oclusão, porque a oclusão é algo que afeta muito. Então, a gente tem essa situação, certo, de perda óssea. E nós temos uma situação aparentemente ok, que você acha que não tem nada, e no final das contas, você tem bolsa de 10 milímetros. Tá? Olha a aparência da gengiva. Você diria que esse molar estava nessa situação? Aí, depois do controle, no caso, foi feito tratamento endodôntico. O pessoal está ok até aí? Tá, eu estou com raiva, porque nas outras aulas eu consegui o mecanismo Enquanto nenhum questionamento não, Danilo. Mas, pessoal, se tiver, podem perguntar. Eu quero 10 ok. 10 ok significa que a turma toda entendeu. Aí eu continuo. Tu avisa aí, ô Bernardo. Tá, ok já. Pronto. Então, nós temos um tratamento que é de estação indicada quando ela efetivamente é indicada. A gente usa antibióticos, principalmente na fase inicial. Eu só costumo usar antibiótico quando está com a doença em atividade, o que é doença com atividade, com pus e sangramento fácil. O controle de placa cuidadoso, o paciente vai ter que ter uma higienização mais rigorosa. E os pacientes com agressiva, gente, eles tendem a ser mais cuidadosos porque eles veem o tamanho do estrago. Clorexidina inicialmente, 15 dias, pode parar e voltar com 15. E raspagem com ou sem acesso cirúrgico. O iodo, algumas pessoas utilizam subgengivalmente, certo? Eu, particularmente, não utilizo, mas é utilizado o iodo povidíneo. Tá massa? Eu uso a clorexidina mesmo. E o tratamento é esse. Inicial de antibiótico. Eu passo na agressiva para todo mundo. Metronidazol ou tetraciclina. Eu prefiro o metronidazol. Hoje, nós não temos mais no mercado aqui no Brasil o 400 miligramas. Então, o que é que eu estou fazendo? 2 comprimidos de 250, que equivale a 500, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 por 7 dias. Tá, joia? Então, o que era 1.200 miligramas vira 1.000 miligramas, não tem problema. Todo mundo está fazendo agora essa terapêutica.
Finalizada a primeira parte, entenderam do que se trata uma periodontite agressiva? Ok? 10 ok, porque eu vou para a segunda parte. Ok, Bernardo? Ok, Bom, aqui. vamos lá. Tem quantos, hein, Bernardo? Rapaz, passou de 10 já. Não, eu digo... Quantos alunos? 54. Ótimo, 54, aumentou um. excelente. Excelente. Então, nós temos, desde 2018, uma nova classificação que ela uniu a europeia, a Academia Europeia com a Academia Americana. Então, eu imagino há um ano discutindo em grupos, entendeu? Para fazer uma coisa que, na minha concepção, foi exagerada. Mas vocês sabem, né? Cada um quer dar uma opinião para aparecer. Né? É assim que se faz a ciência. O povo adora querer ser o bambambam. Então, graças a Deus, eu estou longe dessa história de discussões sem fim, que às vezes levam a um produto que acaba ficando confuso, que é como aconteceu nessa nova classificação. Mas eu fiz para vocês um esquemazinho, entendeu? Danilo, Diz. antes de você falar do esquema, tem uma pergunta aqui. Sim. Perguntado, professor, como conscientizar o paciente fumante com periodontite agressiva durante o tratamento? Que ele vai ficar banguela. Pronto. Ou ele trata o fumo, ele aumenta a atividade osteoclástica. Se aumenta a atividade osteoclástica, ele vai aumentar a perda óssea. Então, você explica para ele. A chance de perda óssea num paciente que fuma é 7 vezes mais do que não fuma. Então, assim, ele pode manter o tratamento, certo? Mas a chance dele de perder dente é muito maior. Sabendo-se que ele tem que voltar para as manutenções pelo menos de 6 em 6 meses. Isso é mais importante até do que o controle de placa em casa. Tá certo? Então, lembre que... Tem outra pergunta aqui também. Diga. Tem algum tratamento específico para paciente diabético? Não, específico não, porque primeiro, assim, ele tem que primeiro tentar controlar o diabetes, porque existe uma relação bidirecional entre doença periodontal e diabetes. Como é um processo infeccioso, sabe-se que toda infecção afeta o controle glicêmico, tá certo? Uma vez que afeta o controle glicêmico, ele nem vai controlar a diabetes e muito menos a doença periodontal, tá certo? Então, assim, um paciente diabético, ele é mais fácil de controlar a periodontite. Por quê? Porque ele já tem um controle crônico. É mais fácil você explicar para ele da cronicidade da doença. E você pode utilizar também esse argumento de que a infecção presente vai fazer com que ele nunca fique compensado. Tá certo? Agora você pode utilizar, geralmente eu utilizo porque esses pacientes vão mostrar uma atividade maior de doença, a antibiótico terapia. Mais alguma? Não. Ok. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bem rasinho, sou mesmo, viu? Quem é que é bem rasinho? Sou eu ou Eduardo? Eu voltei aqui para verificar se vocês têm alguma pergunta. Que agora eu vou começar na classificação mesmo. Pronto, eu estou achando que foi isso aqui. Quer ver? Para. Sim, sou mesmo. Manda recado não, viu? Vamos lá. Jesus. Share. Ô, comédia. Menina, eu tô indignado porque o chat não está aparecendo aqui. Eu tenho que saber. Vamos perguntar ao professor Saulo, o rei do Zoom. Não tem a Zumba. O Saulo é o Zoom. O Saulo Deus sabe tudo. É o ferro. Saulo Zoom Sati, o nome, viu, pessoal? O novo apelido dele. Então, vamos lá. As periodontites, elas são tratadas, são divididas nessa nova classificação como doenças periodontais necrosantes, onde está a GUN, antiga GUNA,
como periodontite em si, que é essa classificação que eu vou dar, e periodontite como manifestação de doença sistêmica. Então, nós vamos tratar somente desse item que eu classifiquei como B2, porque na classificação toda eu dividi, eu fiz uma divisão minha, tá certo? As periodontites na classificação anterior era periodontite crônica e periodontite agressiva, PT saudações. Então, ou tinha a característica da cronicidade mesmo dela, ou agressiva, que ela aquela crônica, mas com processo um pouco mais, vamos botar entre aspas, agudo. Então, o que é que você tem que ter como periodontite? Primeira característica clínica, e isso é importantíssimo. Perda de inserção detectada em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Ou seja, se eu tiver perda de inserção em várias vestibulares, é considerada periodontite? Essa perda de inserção, vamos ver depois o OU, tá certo? Eles criaram justamente por isso. Eu tenho uma recessão. Essa recessão, eu não tenho bolsa, tá certo? Eu não tenho bolsa e tive a recessão. Só na vestibular. É periodontite? Não. Eu tenho que ter em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Essa perda de inserção, ela tem que ser 3 milímetros ou mais na vestibular ou palatina, em pelo menos 2 dentes, tá certo? Ah, Danilo, tu disse que só era interproximal? Não, pode ter também vestibular ou palatina. Mas não pode ter como causa trauma, cárie, perda de inserção na distal de segundo molar, porque nós temos um mau posicionamento do terceiro, ou às vezes o terceiro já foi tirado e deu a recessão, por lesão endopério e por fratura. Ou seja, a recessão, ela tem que ser uma recessão em que você... Aí o que vai ficar mais difícil de você diagnosticar é se foi por trauma ou não, tá certo? Mas o trauma, geralmente, ele tem uma associação com lesão cervical não cariosa, com abfração, tá certo? E você verifica a profundidade de sondagem também. Então, se eu já tenho em 2 dentes essa situação na vestibular, aí, que com bolsa que apareceu que não é por essa situação, principalmente lesão endopério, eu estou diante de um quadro de periodontite. Por que é que eles fizeram isso? Isso foi um avanço na classificação. Porque antigamente, toda recessão era considerada periodontite a partir de 1 milímetro. Vocês que são jovens aí, eu tenho certeza que tem gente que tem recessão de 1 milímetro. Ou seja, você tem periodontite? Não. Deu para compreender isso? Eu vou para e passo. 10, ok. Vamos lá, Bernardo. Bernardo? Oi, né, que eu tinha cortado o áudio aqui. Aqui está perguntando para repetir a primeira parte, Danilo. A primeira parte. Perda de inserção em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Exemplo. Eu tenho uma distal de molar, tá certo? Distal do primeiro molar, vamos supor. Tem um segundo, eu estou na distal do primeiro. Eu tenho uma recessão de 1 milímetro. Do outro lado, no mesmo molar, eu tenho uma recessão de 1 milímetro. Eu tive perda de inserção? Tive. Tá certo? Em região proximal. Em região proximal. Tá certo? Então, eu considero periodontite. Eu tenho uma profundidade de sondagem de 4 milímetros num molar. E não tenho mais encanto nenhum. Tá certo? É considerada periodontite? Não. Eu tenho que ter em outro molar também. Ou tenho que ter num canino. Ou tenho que ter numa proximal de um pré.
Tá certo? Ou seja, eu tenho que ter 2 sítios com perda de inserção. Ou de 1 milímetro de recessão, ou de 4 milímetros de profundidade de sondagem. Por que 4, Danilo? Porque perda de inserção, certo? Assim, até o 3, a gente considera normalidade. Ele colocou perda de 3 ou mais na vestibular aí, tá certo? Mas na proximal, não. Até 3, a gente considera normalidade. A partir de 4 é que a gente considera bolsa, não é? Então, a gente vai considerar perda de inserções proximais a partir de 4 milímetros de sondagem ou a partir de 1 milímetro de recessão, se eu tiver em 2 ou mais sítios interproximais, que não estejam dentro dessa situação aqui, ó, quando for interproximal. Não seja dessa situação. Então, aqui na vestibular, tá joia? Ou na palatina, vamos supor, eu tenho uma recessão gengival por conta da escovação traumática ou por conta do trauma oclusal mesmo. Só na vestibular. Certo? É considerada periodontite? Não. Eu tenho uma cárie grande, classe 5. É considerada periodontite? Não. Eu tenho a presença, quando ela se estende, obviamente, né? Na cervical. Eu tenho um segundo molar na distal. Ó, distal. Quantas pessoas, né, tiraram o terceiro molar ou tem um terceiro molar mal posicionado que vai causar uma profundidade de sondagem maior no distal de segundo molar? Eu tenho lesão endopério. Lesão endopério nós vamos ver na próxima aula. Certo? Lesão endopério a gente tem que considerar as duas coisas, a necrose pulpar e a presença da bolsa. E fraturou. Eu posso considerar uma periodontite quando eu tenho uma fratura? Não posso considerar uma periodontite. Então, o foco da gente é a região proximal. Deu para entender? Deu sim, deu para entender, Danilo. Tudo ok aqui. Vamos lá. Então, essa classificação nova é dividida em estágios e graus. Agora é que o bicho vai pegar. Vamos ficar atento. Como é que na nova classificação eu coloquei ipsis literis aqui? O que é que nós temos que saber? É que ela está relacionada, o estágio, com a severidade da doença. Tá certo? A progressão dessa doença. E os estágios clínicos devem ser definidos pela perda de inserção clínica. A perda de inserção não ocorre só por bolsa, não. Ela ocorre por recessão também. Então, a gente tem que estar atento a essas recessões proximais, principalmente. E a sua ausência, quando não tem ausência desses parâmetros clínicos, a gente pode utilizar a perda óssea radiográfica. Isso aqui vai ser o primeiro ponto difícil para o atendimento odontológico no Brasil. Vocês vão saber o porquê. Então, esses estágios, hajam os chamados fatores de complexidade, que são o quê? Lesões de Fulca ou mobilidade avançada, você sobe o estágio ao pior cenário encontrado. Tem uma seção que são fatores que modificam o estágio, que eu vou mostrar de estágio por estágio. Em pacientes tratados, o estágio não vai diminuir. E para todos os estágios, deve-se classificar ainda quanto à extensão. Isso é fácil da gente classificar. É por dente, não é por segmento e não é por local de quantidade de locais sondados. Então, eu tenho 20 dentes. Eu tenho 6 dentes afetados, ou 5 dentes afetados, com bolsa ou com perda de inserção, eu estou diante de uma periodontite localizada. Se eu tenho 20 dentes e eu tenho mais de 30% dos dentes afetados, ou tem um padrão molar incisivo, eu considero como periodontite generalizada. Tá certo? Eu posso ter dentes como premolar, certo? Como
canino, junto com molar, junto com incisivo, ela é generalizada se eu passar, no caso, eu tendo 20 dentes, de 6 dentes ou mais. O que é que para vocês significa um padrão molar incisivo? Olha a pergunta. O que é que para vocês significa um padrão molar incisivo de acordo com o que a gente tem estudado hoje? Alguém respondeu, Bernardo? Nada, ninguém. Ainda não. O que é que para vocês significa um padrão molar incisivo? De acordo com o que a gente viu hoje. Um ponto, viu, Bernardo? Um ponto. Eu acho que eles estão esperando isso. Um ponto. Um ponto para o primeiro que responder. Se 5 errarem, aí não tem mais chance. O que é que significa um padrão molar incisivo? Vamos ver se vocês raciocinam. Bora, galera. Dois sítios envolvidos, Danilo. Não. O sítio envolvido, ele vai independer do dente. Não obrigatoriamente. Outra aqui. Tá? Recessão tanto nos incisivos quanto nos molares. Sim, mas pode ser recessão no incisivo e molar, tá certo? E tá dentro dos 30% dos dentes envolvidos. Outra aqui. Os locais de acometimento da periodontite. Sim, é lógico. Se eu estou falando de periodontite, se está acometido é porque é da periodontite. Qualquer coisa que eu estou falando é periodontite. Mas de que periodontite? Outra aqui. Que para ser considerado tem que possuir o incisivo e molar. Para ser considerado o quê? Agora eu vou à pergunta. Para ser considerado o quê? Tem outra aqui. Periodontite nos incisivos e molares. Sim. Se o nome está padrão molar incisivo, é porque é óbvio que é periodontite no incisivo e molar. O raciocínio não é esse. Generalizada. Outro. Não, tá o nome generalizado aí também. Pois depois eu vou falar. Outra aqui. Para ser considerado periodontite. Ah, não. Era só complementando. Tem outra aqui. Ser considerado a periodontite P2. Eu nem dei a classificação ainda. Eu vou voltar tudinho agora, ó. Já passou 5, já. Não, eu vou voltar tudinho. Não está tendo entendimento. Volta. Todo mundo escuta. Primeiro, esse termo B2 fui eu que utilizei aqui só para eu fazer uma divisão, porque a classificação é gigante. Entenda isso. Dentro da classificação de periodontites, esquece esse B2. Certo? Esquece isso. Tá? Esquece isso. A classificação divide as periodontites gerais em necrosantes, em periodontite com manifestação de doença sistêmica e em periodontite limpa e seca. O que nós estamos classificando é essa periodontite que a gente conhece, que é a que a gente lida em 90% dos casos. Tá massa? Não existe B2. Não confunda essa nomenclatura. Eu mostrei que o quê? Que para ter periodontite, eu tenho que ter uma perda de inserção em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Tá certo? Eles têm que estar em 2 locais diferentes. Essa perda de inserção se caracteriza pela recessão ou por bolsa periodontal. Bolsa periodontal é a partir de 4 milímetros. Recessão, 1 milímetro já é. Então, se eu tenho uma recessão de 1 milímetro na proximal de um dente e 1 milímetro na proximal de outro dente, eu tenho uma classificação de periodontite. Se eu tenho uma bolsa de 4 milímetros na proximal de um dente, qualquer que seja, e 4 milímetros na proximal de outro dente, eu estou diante da periodontite. Ok?
Se eu tenho uma perda de inserção em vestibular, ou seja, uma recessão grande em vestibular, cuja causa não é pelo trauma oclusal ou de escovação, ou por uma cárie que se aprofundou, ou por uma lesão endopério, ou então levando-se em consideração a proximal, que é a distal do molar, que sempre tem um terceiro molar mal posicionado, ou extraído, que gerou uma perda óssea, e que não obrigatoriamente isso foi por uma periodontite, e sim pelo osso que teve que ser tirado. Ou por uma fratura, eu não estou diante de uma periodontite. Tá massa? Então, existem essas condições para que você elimine que existe uma doença. Eu vou ter estágio e grau. Tá certo? Eu vou ter estágio e grau para classificar nessa nova classificação. Então, eu tenho que analisar o quê? A perda de inserção clínica. E quando você não tem como verificar a perda de inserção, né, eu vou utilizar perda óssea radiográfica. Nós aqui no Brasil temos condições de ficar batendo seriografias, principalmente no serviço público? Não, até em consultório privado é difícil. Então, eu vou verificar fatores de complexidade na nova classificação, que são os fatores que modificam o estágio, e eu vou determinar se a periodontite é localizada ou generalizada, baseado em quê? Na quantidade de dentes afetados. Eu dei um exemplo. Eu tenho 20 dentes, eu tenho 5 dentes com perda de inserção, ou com bolsa a partir de 4, ou com recessão de 1 nas proximais, eu estou diante de uma periodontite localizada. Por quê? 5 equivale a 25% da quantidade de dentes que o paciente tem. Eu fiz esse cálculo de cabeça, mas deve ser. Tá certo? Se eu tenho 7 dentes afetados, independente do dente que seja, eu já estou diante de uma periodontite generalizada, se eu tiver 20 dentes. Tá certo? Então, essa é a situação. Por quê? Porque 6 é o limite. 30% de 20 é 6. 3 vezes 2, 6. Certo? Fazer o cálculo aqui, eu estou fazendo de cabeça, Bernardo. Vê aí se está correto o meu percentual. Vou esperar aqui. Qual seria o cálculo aí? Faz aí 30% de 20. %30 de 20. Ia dar 6. Pois é, então está correto mesmo. Tá certo? Tô de cabeça, na cabeça ainda está prestando. Se Deus quiser, depois do coronavírus, ela vai continuar. Se a gente não começar a pifar de tanto trabalho, viu, gente? Que a gente está tendo por vocês e por amor a vocês. Se eu tenho 7 dentes, certo? Eu vou ter uma generalizada, independente de ser incisivo, canino, pré ou molar. E ele coloca na generalizada como 30% dos dentes ou mais, ou padrão molar incisivo. Ou seja, o que é que ele classifica? Se eu tiver um padrão de perda molar incisivo, eu nem verifico se chega a esses 30%. Eu já considero como generalizada. Por que ele faz esse exagero no padrão molar incisivo? Pronto, a pergunta foi refeita. Por que esse foco no padrão molar incisivo nessa nova classificação? Deu para entender agora o questionamento, qual é? Aí vocês têm chance agora de responder novamente. Vai, galera. Vou até ver. Eduardo, generalizada se for a partir de 30% ou mais, ou padrão molar incisivo. Tá certo? Ou padrão molar incisivo.
Porque a metade da arcada. Não, Bianca. Teve alguém... Tinha bolsa de profundidade, 2 molares superiores, de hemiarcos opostos. Ah, você vai ver já já, Carlos. Vai ser massa isso aí. Você vai classificar. Sabe, a Thaís foi quem se aproximou aí. Thaís, me diga aí o que é que você, para você ganhar um ponto, quis dizer periodontite agressiva generalizada? Você pode ganhar um ponto. Libera o áudio dela, Cadê? Já tá aí. Danilo. Tá aqui. Tudo consegue liberar? Consigo aqui, deixa eu ver. Vamos discutir. Thaís Cacá. Não, consigo não. Eu consigo. Por que é que eu não estou conseguindo? Pronto, Ah, tá aí, conseguiu. pronto, Thaís. Oi, professor. Me diga o que é que você quis dizer com esse periodontite agressiva generalizada, para você ganhar seu ponto. Quando eu falo que na nova classificação, consideram periodontite como generalizada quando ela tem 30% ou mais de perda de inserção ou profundidade de sondagem a partir de 4, obviamente, em todos os dentes, ou se existe um padrão incisivo molar. O que é que ele quer dizer com esse padrão incisivo molar? Professor, não sei se está certo, mas eu acho que é porque ele vai acometer tanto o incisivo quanto o molar. Então, por ter esses dois dentes associados, ele vai ter uma maior perda de inserção. Não é. Não é. O Ercílio respondeu. Tá certo? Ganhou um ponto. É porque padrão molar incisivo é característica da antiga periodontite agressiva. Se é essa característica da antiga periodontite agressiva, ele está, certo, fazendo com que a gente fique mais atento e generalize a doença, mesmo ela não atingindo os 30%. Por quê? Porque essa doença ela foi bem focada pelo padrão de agressividade dela. Deu para entender agora? Deu para entender, pessoal? O porquê? Quando tiver 10 ok, eu continuo. Carlos. Carlos, você viu no início da aula? Quem estava no início da aula quando eu falei de periodontite agressiva? Você estava, Carlos, Luciane e Brenda? Tava. Estavam, né? Então, o que foi que eu falei sobre a periodontite agressiva? Que ela tinha um padrão incisivo molar, ou seja, um padrão de perda óssea que acomete incisivos e acomete molares. E quando ela é generalizada, ela acomete também premolares, muitas vezes. Tá certo? Esse era o padrão da agressiva. Não existe mais a nomenclatura agressiva. Então, para não deixar de lado, tá certo? Numa classificação atual, o que é que eles fizeram? A generalizada é quando eu tenho 30% ou mais de sítios afetados, independente do dente. Eu posso ter no canino, no incisivo, no pré, em 3 prés, em 5 prés, sei lá, contanto que passe dos 30% da quantidade de dentes que o paciente tem. Mas, se eu não passo de 30%, contudo, eu tenho um padrão incisivo molar de perda, eu também considero generalizada. Compreenderam agora? Luciane, sim. Carlos, sim. E Brenda, sim. Carlos também, né? Entendeu, Carlos?
Foi um sim anterior, não sei se é o mesmo. Pronto, tá ótimo. Então, vamos para frente. Vamos lá. Mas eu fiz uma descomplicação para vocês, tá? Então, olha aqui como foi feita a nova classificação. O que é considerado estágio 1? Quando eu tenho 1 a 2 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio. Ótimo. Ou perda radiográfica no terço coronal menor que 15%. Eu tenho condições de ter radiografia de todo mundo? Não. Vamos colocar para a realidade brasileira, tá? E característica que modifica o estágio, lembra que eu falei que era lesão de Furca, né? Tem naquele slide anterior? Então, eu vou ter uma profundidade de sondagem de até 4 milímetros, obviamente, sem perda dentária devido à periodontite e padrão de perda horizontal. Ou seja, característico de que não existe trauma. O estágio 2, não enlouqueçam com isso, viu? Depois eu vou mostrar como é que nós vamos focar. Eu tenho uma característica determinante que é qual? 3 a 4 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio, ou perda radiográfica de 15 a 33%. Olha aí a loucura, como é que eu vou quantificar esses 33%? Profundidade de sondagem já aumenta, 5 milímetros, continua sem perda dentária e o padrão de perda óssea horizontal, ou seja, evoluiu um pouco mais a perda. O estágio 3, eu já vou ter 5 milímetros ou mais de perda de inserção no pior sítio e perda radiográfica se estender na metade ao terço apical da raiz. Tá certo? A mesma coisa no estágio 4. Vai haver somente uma diferença entre os dois. As características secundárias do 3 vão ser o quê? A profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais. Aí que tá. Com perda dentária devido à periodontite em até 4 dentes. Ou seja, a gente tem que perguntar ao paciente se ele já perdeu o dente por piorreia. Você tem que utilizar a linguagem popular quando o paciente é humilde. Se já perdeu o dente porque o dente estava mole. Porque você só descobre desse jeito. Agora, Danilo, essa resposta vai ser vaga. Infelizmente, a resposta é vaga. A gente não tem. Porque o sistema de saúde da gente não permite. Pode ter perda óssea vertical, porque o trauma já está associado, inclusive, pelas perdas dentárias que ocorreram. E lesão de Furca 2 ou 3 e defeito de rebordo moderado. Já no estágio 4, a perda dentária vai ser de 5 ou mais dentes devido à periodontite, ou seja, já aumentou a perda dentária. Além dos fatores de complexidade do estágio 3, aí pode ocorrer disfunção mastigatória, trauma secundário, que já tem no estágio 3, porque tem perda óssea vertical, entendeu? Mobilidade para 2 ou 3, defeito de rebordo grave, problemas mastigatórios e menos de 20 dentes remanescentes. Ou seja, nós temos que ter 10 pares de antagonistas. Aí é considerado o estágio 4. Bom, essa é a classificação. Eu vou para o grau, aí depois eu fecho tudo com vocês, tá certo? Então, o grau vai refletir o quê? As evidências ou o risco, né, de progressão da doença. Quando o paciente chega, ele deve ser considerado como grau B. Vocês vão ver por quê. E esse grau pode modificar para A ou para C, de acordo com as evidências diretas e as evidências indiretas, onde estão os chamados fatores de risco clássicos que eu falei, que é o tabagismo e o diabetes. Então, aqui é o meu presente. Ainda não, meu presente vem no final. Aqui nós vamos pegar os graus, certo? O que é o grau A? É aquele que a progressão é lenta. É a antiga periodontite crônica. Eu vou ter evidência direta de não progressão e perda de inserção por 5 anos ou indireta de perda óssea de 0,25 milímetros. Como é que tu vai quantificar isso, Zé? Aqui no Brasil, principalmente. Agora, essa característica secundária é importante.
pacientes com grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal. Aquele cheio de placa, mas quando você vai ver a bolsa, é bolsa rasinha. E sem fumar e sem ser diabético, que é outro fator importante para a gente classificar. O grau B, que já é uma progressão moderada, já aumenta a evidência de progressão. Mas a característica secundária vai ser o quê? Uma destruição compatível com o depósito de biofilme. Opa! Quer dizer, Danilo, que esse é aquele que tem muito biofilme e já tem uma perda considerável. Diferente do outro que tem muito biofilme e não tem quase nada. Exatamente. Sendo que esse, além de ser fumante, ele pode ou não ser diabético. Então, aqueles que se dizem fumantes, né, abaixo de 10 cigarros. Agora, como é que eu vou saber a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela te dá um parâmetro de há quanto tempo, num linguajar mais objetivo, a pessoa tem ou não controlado o diabetes. Então, quando você tem uma hemoglobina glicada mais baixa, é porque a glicemia não está sofrendo tantas alterações. E eu vou ter o grau C, que essa evidência de progressão ela já é grande. A destruição vai exceder ao esperado para a quantidade de biofilme que o paciente tem, ou seja, ele tem quase nenhum biofilme e tem muita destruição. Padrões clínicos específicos que sugerem períodos de rápida progressão ou acometimento precoce da doença. Por exemplo, padrão molar incisivo e ausência de resposta esperada à terapia do controle do biofilme. Olha aí, viu? Fiquem atentos a isso. E os fumantes que fumam 10 ou mais cigarros e pessoas com hemoglobina diabética, com hemoglobina glicada alta, que vai mostrar que não está tendo controle daquela glicemia. Bom, Danilo, aí é muita informação. O que é que o Danilo fez? Um quadrinho de pesca para vocês. Tá certo? Então, baseado na nossa realidade, o que é que a gente vai definir como estágio 1? Aquele que tem de 1 a 2 milímetros de perda interproximal e que tem profundidade de sondagem de até 4. Obviamente, sem perda dentária para periodontite. Tem perda nenhuma. Estágio 1 e 2, o paciente não informa perda dentária para periodontite. Estágio 3 e 4, o paciente informa perda dentária para periodontite. O estágio 2 passa de 1 a 2 para ser o quê? 3 e 4 de perda de inserção e profundidade de sondagem de até 5. Sem perda dentária. Já o estágio 3 ou 4, certo? A perda de inserção interproximal vai ser de 5 milímetros ou mais. E eu vou ter profundidade de sondagem de 6 ou mais. Qual vai ser a diferença do 3 para o 4? No 3, eu tenho uma perda de dente por periodontite de até 4 dentes. E no 4, eu vou ter de 5 ou mais dentes. Ou seja, Danilo, o paciente tem que informar isso, tem que saber? Infelizmente, tem. A gente tem que catar de acordo com a condição cognitiva do paciente, utilizando, né, os termos básicos. E o mais básico é piorreia. Não sei se vocês conhecem, mas sou o primeiro dos primeiros nomes em que foi denominada a periodontite, né? Doença Schmutz piorreia ou piorreia alveolar. Tem até um livro clássico do começo do século passado, né, que se chama Tratado de Piorreias Alveolares, tá certo? Por isso que o nome, as pessoas chamam até hoje de piorreia. Então, o grau A, como a gente viu, é aquele sem grande acúmulo e com grande acúmulo e pouca destruição. Ou seja, tem muita placa e pouca destruição, mas não fuma e não é diabético. O grau B é quando você tem uma perda que é compatível com o biofilme. E ele é fumante ou diabético. E o grau C é quando eu tenho o padrão de destruição molar incisivo. Já teve isso, já é grau C. Pouco importa se ele é fumante ou se ele é diabético, tá certo? Não obrigatoriamente tem que ser fumante ou diabético.
O foco do grau C é padrão molar incisivo. Oi, agora eu voltei. Eu quero ver, depois eu volto para a tela da massa. Eu quero ver se vocês são capazes, com que captaram, vai ter ponto também distribuído. Já anotou aí, né, o Bernardo? Um ponto aí que dei. Pronto, para quem foi mesmo? Foi para... Não, foi para o Ercílio. Ercílio, né? Ercílio. Pronto. Vamos lá. Alguém colocou um caso aqui. Vamos lá. Alguém colocou. Danilo, é fácil? Não. Eu procurei resumir o máximo possível essa classificação e adaptar o máximo possível à nossa realidade. Tá certo? Tem um caso aqui que alguém colocou. Ah, tá aqui, foi o Carlos. Professor, eu tive um paciente que ele tinha bolsa de profundidade de 4 a 7, mas era somente em 2 molares superiores de hemiarcos opostos. Tá certo? Esse, não sendo distal de molar, ele tem 2 molares de 4 e de 7. Tá certo? Que estágio seria esse? Aí, Carlos, vamos fazer uma suposição. Esse paciente tinha muita ou pouca placa? Ele era fumante ou não? Tá certo? A placa era compatível com essa perda dele? Não era fumante, muita placa. Era o quê? Era assim, diabético? Não, a placa devia ser compatível. A placa era compatível. Ele não era diabético, não era fumante. Tá certo? E tinha muita placa. Ele seria que grau? Não, é estágio, que é por número. Grau é por letra. Ele tem placa compatível, ele está em 2 sítios só, em dois sítios, tá certo? Essa doença é generalizada ou localizada? Olha aí, viu, gente? Tô gostando de ver. Localizada, né? Porque chegou a quantos por cento? Alguém sabe? Alguém se lembra? Quantos por cento não chega para ser considerado de 30? E tem padrão incisivo molar de perda? Caramba, muito bem, pessoal. Olha aí, viu? Maria. Então, eu vou voltar aqui para vocês. Certo? Pergunta. Por que seria estágio 3? Tá certo, tem 4 a 7 milímetros. Tem mais do que 5 milímetros, tá certo? Por que é que ele é 3 e não 4? Por conta da perda dentária, Sabrina. Exatamente. Até quantos dentes perdidos é considerado grau 3? Bufo. Valeu, Nibele e Brenda. É isso aí. É isso aí. Olha aí. Ei, vem cá, vocês estão pescando ou vocês estão se lembrando? Vocês printaram? Foi isso? Pode desde ser mala, viu? Ah, printou? Foi, Anderson. Rapaz, vocês são osso. Vocês são osso. Eu morro de feliz achando que vocês estavam com a mente excepcional aqui, viu? Não, mas eu vou passar para vocês, rapaz. Sabe aqui? Eu vou passar por essa pesca. Eu vou passar por WhatsApp. Aí para alguém manda o WhatsApp para mim e eu passo a pesca. Tá certo? Não tem problema não. Vamos lá. Vamos decidir. Aí está um caso limítrofe por grau. Por quê? Porque assim, quando se fala pouca destruição periodontal, uma bolsa de 7 é uma destruição razoável.
mas não só forem 2 dentes, certo? Ele não tem grande acúmulo de biofilme, ele nem é fumante, nem é diabético. Então, eu classificaria como A. Tá certo? Eu classificaria como A pela localização, por ele ser localizado e não generalizado. Mas você pode realmente ficar na dúvida entre o A e o B. Então, toda vida, quando eu estou na dúvida, eu vou para quê? Para saber se esse paciente tem uma doença localizada ou generalizada. Tá massa? Agora, eu vou voltar. Deixa eu sair aqui, stop share aqui. Pergunta valendo ponto. O primeiro que responder por isso mesmo, Lise. Porque ele tem que ser fumante ou diabético. Certo? Que eu acho uma besteira também. Isso aí. Eu acho uma besteira ter que determinar isso, sabe? Por isso que eu estou indo se ele é mais generalizado ou localizado para ver se é compatível. Porque se fosse compatível com muita placa, ele não teria somente em 2 sítios. Tá entendendo? Ele teria em mais sítios. Mas o álcool ele não é considerado, não, nessa classificação. Apesar de ser um fator de risco, viu, Carlos? Ele era fumante, Carlos? Não, não era fumante nem diabético. Até agora tem uma coisa, viu, Liz e Carlos? Vocês sabem que uma grande parte da nossa população é diabético sem saber, né? Então, o interessante é você solicitar ou hemoglobina glicada ou pelo menos uma glicemia em jejum. Tá certo? Muitos são diabéticos sem saber. Tá massa? Então, assim, a gente trabalha com subjetividade. A gente trabalha com pessoa que diz que não é fumante, às vezes fuma, e não quer dizer. A gente trabalha com paciente que não sabe se perdeu o dente ou não. Então, é o grande lance dessa nova classificação. Bom, eu vou voltar e o primeiro que responder ganha 1 ponto. Tá certo? Bernardo e Lucas, fiquem atentos aí. Uhum. Vai lá. Para, 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 para. Preencha essa lacuna. Preencha essa lacuna. Ou seja, como ela é chamada hoje. Fala, Luiz. Professor, o senhor enviou a lacuna para o chat, foi? Vocês não estão vendo, não? Não. Esperar aqui. Certo. Pronto, estão vendo aqui? Eu quero que vocês preencham essa lacuna. Tá certo? Danilo, a Liberalina respondeu aqui.
Bom, a Liberalina respondeu. Tá vendo? Bufo! Bufo! Bingo! É isso, Liberalina. Grau C, estágio 3 ou 4. Raramente, muito raramente, eu teria uma agressiva em que eu teria um estágio 2. Tá certo? Só se você pegasse assim no começo dela. Mas geralmente a perda óssea ela é bem rápida, tá certo? Então, 1 ponto para a Liberalina. Pessoal, é isso aí. Eu quero saber de dúvidas nesse momento. Tá certo? Vocês entenderam o que era a periodontite agressiva? Que é uma doença diferente. Tá certo? Danilo quer dizer que a gente tem que sondar todo mundo, porque de repente pode chegar um jovem que eu não vejo, eu estou fazendo tratamento dentário e ele não tem aparentemente nada e vai ver a perda óssea está gigante. Por isso que você tem que sondar todo mundo. Essa doença, Danilo, eu tenho que controlar como? No mínimo de 6 em 6 meses, às vezes no começo de 3 em 3. Danilo, eu classifico como? A Liberalina acabou de mostrar que ela virou estágio 3 ou 4 e grau C. Deu para entender, galera? Quem entendeu, diz sim. Estou esperando questões. Estou vendo aqui o chat. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. Menino, que coisa boa, né? Então, vocês têm alguma pergunta para fazer? Estou aqui para responder. Eu vou mandar para vocês quem é o líder da turma. Tem O aquele... Victor. tem aquele grupo, né, Bernardo? Tem. Bernardo, cara, porque é o seguinte, são 810 grupos, entendeu? Eu não sei mais o que é o que. Eu ia mandando ontem para o grupo da minha família algo que postaram num grupo que eu tenho de professores, um grupo miúdo, entendeu? E minha mãe ia se assustar. Então, eu estou com todo cuidado em relação ao que eu passo e repasso, porque eu vou lhe dizer um negócio. A gente não sabe que grupo é o quê. Né? Não, gente, é um perigo. A gente vai repassando, quando vê, fez a merda já. Mas o que seria que tu ia passar? Não queira que eu diga não, né, Bernardo? Você está muito gaiato. Foi mandado, olha, gente, a falsidade, né? Foi mandado por aquele professor que tem uma carinha de santo. E de santo não é nada. Tá certo? Eu não vou nem dizer quem é. Tá joia? Não vou dizer quem é. Não foi, e não foi também. Eu mesmo não, Brenda. E não foi também um que foi dar uma aula e dava um site impróprio aberto. Tu lembra, Bernardo, dessa história? Lembro. Também não vou dizer quem é. Elilton, tu quer que eu diga mesmo? Pode, ó. Não vou dizer, não foi aquele que um site impróprio abriu quando ele não sabia que estava on. Tá certo? Bom, gente, a história do Brasil é essa, tá certo? Eu estou tentando ver se... Vou dizer não, Joyce. Quando voltar às aulas eu digo. Tomara que volte logo. Eu rasgo mesmo. Não sou Barroso, é o novo, né? A aula vai estar disponível já. Tá? Eu vou baixar no... Tentar baixar aqui no YouTube logo. Tá massa? Pois eu vou, senão vai demorar e fica mais pesado. Tá show? Pois um beijo, todo mundo. Vai voltar, Eduardo, vai voltar. Enquanto isso, eu estou querendo fazer, sabe o quê? Uma aula
que eu vou levar para a integrada 2 e talvez traga para um também, e ver se a gente consegue fazer no mesmo horário, eu aviso. Com um amigo que é da odontologia do esporte e que faz protetor bucal. Tá top? Então eu aviso para todo mundo data e horário. Tá? Pronto, então fica só o ponto por Ercílio para Liberalina, né? Ercílio Liberalina. E pessoal, aqui, se cuidar, viu? Se cuidar no Equador já está horrível. Vamos cuidar principalmente dos nossos idosos e de quem tem alguma doença, né? Que gere baixa da imunidade, pessoas imunossuprimidas. Tá massa? Falou, beijo! Ah, professor Elilton, tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Professor Solano tá aí. Tá.